estão? Espero que bem. Eu me chamo Flávia Toquetti, sou presidente do Instituto Nosfera, pesquisadora, educadora ambiental, mestre em engenharia civil e ambiental. E nesse momento, a convite do CONAECOS, venho até vocês para compartilhar esta aula sobre a transição biosfera-nosfera. Para que nós possamos começar, eu gostaria de recordar com vocês, ou mesmo perguntar se em algum momento vocês já consideraram o nosso planeta Terra como uma nave de tempo. Uma nave que nesse momento navega no espaço, ativada pela eletricidade solar. Por que isso é importante, né, para esse tema que nós vamos tratar? Vocês logo mais entenderão. Tá? É importante também trazer à tona que esse conceito do planeta como uma espaçonave Terra, ele não é recente, não é de agora, né? Não é uma conversa de holísticos, mas é um tema que já vem sendo considerado desde o final dos anos 60 por esse pesquisador chamado Buckminster Fuller, né, que é inclusive considerado o Leonardo da Vinci do nosso tempo, esse norte-americano que escreveu essa obra emblemática, né, Espaçonave Terra, Manual de Instruções para a Nave Espacial Terra. E Fuller foi conhecido como o pai da consciência planetária, né? Ele presenteou o mundo com um largo espectro de ideias, projetos, invenções que visavam essencialmente a eficiência e o baixo custo de habitações e transportes, né? Fuller foi o pai da disciplina do design, inclusive durante 10 anos liderou um movimento nos Estados Unidos, de onde partiu essa disciplina, né? Mas ele sempre pensava no design no sentido da eficiência energética. Então ele afirmava que à medida que as emergências políticas mundiais forem aumentando, nós devemos nos lembrar que já foi descoberto um modo de fazer o mundo inteiro funcionar, né? Então, eu trago isso à tona para que a gente possa começar a falar do mecanismo de funcionamento do nosso planeta ou dessa nossa nave Terra, né, que nesse momento navega ativamente, vividamente pelo espaço. Vocês com certeza sabem ou recordam que a estrutura do nosso planeta é composta de um núcleo de cristal de ferro e níquel, né? Isso coberto de lava, rocha líquida que vai se solidificando até formar a litosfera, a camada das rochas, do solo, coberta de onde emergem os continentes, né, em meio ao oceano, e sobre isso a atmosfera. Quando nós falamos da biosfera terrestre, nós estamos falando dessa região aqui que abarca a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera. A litosfera, as rochas, o solo, as águas, os oceanos e o ar, né? Então, essa aqui é a região onde a esfera da vida ou a biosfera no nosso planeta ocorre ou está em constante operação, podemos dizer assim, né? A biosfera, ela apesar de ter sido concebida por Suez, ela foi popularizada por Vladimir Vernadsky. Por isso nós tratamos esse conceito como a biosfera de Vernadsky, onde ele afirmava que a vida está ligada por um laço estreito à estrutura da própria crosta terrestre e faz parte do mecanismo de funcionamento da Terra. E que a vida e toda a matéria vivente, ela pode ser concebida ou podem ser concebidas como um conjunto indivisível do mecanismo de funcionamento da Terra, do planeta, né? Essa é uma afirmação de Vernadsky de 1926. Quem é Vernadsky? Aqui os apresento. Vladimir Ivanovich Vernadsky, ele era ucraniano e no começo do século passado, nos idos, né, de 1920, 1930, entre esse período, na França, ele, inspirado pela breve descrição da biosfera de Edward Suez,
nessa obra A Formação dos Alpes, enquanto ele dava, Vernades, com suas palestras na Universidade de Paris sobre geologia, química e a própria biosfera, ele expandiu e popularizou esse conceito na virada do século XX. Bernardes, que ele era de formação geólogo e foi ele que escreveu os tratados de biogeoquímica. Ele, como geólogo, era mineralogista, tinha especialização em cristais, né? E nessa obra ele afirma que a biosfera é a região única da casca terrestre ocupada pela vida que não é um fenômeno exterior ou acidental na superfície terrestre. Essa obra não foi conhecida, muito conhecida aqui no Brasil. Só recentemente se vê, ela foi lançada em 1926, mas coisa de 3 ou 4 anos atrás, ela foi traduzida ao português e publicada no Brasil pela Dantes Editora. Aqui está a capa do livro que vocês podem ver, inclusive eu deixo como sugestão como uma excelente bibliografia. Então, Vernadsky afirmava que a biosfera é caracterizada como o domínio da vida, mas também como a região onde as mudanças decorrentes da entrada da radiação solar podem ocorrer. Então, a vida, na realidade, é a transformação da energia do Sol. E nesse sentido que nós fazemos essa analogia da luz como combustível da nossa nave Terra, né? A luz como o que dá energia para que a vida ocorra em nosso planeta Terra. Dentro dessa obra, Vernadsky faz 4 afirmações muito importantes de nós conhecermos e compreendermos, né? Primeiramente, essas afirmações partindo da vida como a transformação da energia solar. Primeiro, ele nos diz que existe uma continuidade e uma invariabilidade da vida na Terra. Ou seja, a massa total da matéria viva nunca diferiu, nunca foi diferente ou nunca diferiu consideravelmente do seu valor atual e é geneticamente ligada a toda a matéria viva das idades precedentes. Ou seja, você aqui agora pode ter no seu corpo átomos, minerais, qualquer tipo de molécula que esteve presente no corpo de algum dinossauro, por exemplo, né? Porque esses seres que existiram previamente aqui na Terra, eles se dissolveram, né? E voltaram, e essas moléculas voltaram a serem organizadas em novos seres vivos. Então, se você for fora do planeta, assim como o primeiro slide, e olhar o planeta Terra, você vê uma única esfera da vida, onde todas essas moléculas estão em constante circulação e essa massa dessa esfera, ela é finita, né? A vida como transformação da energia do Sol também nos dá um segundo entendimento de que a vegetação é a transformadora da energia do Sol, ou seja, qualquer que seja o fenômeno da vida, a energia segregada pelos organismos é na sua maior parte, ou talvez totalmente, a energia luminosa do Sol. Tá? Depois, a terceira afirmação, a multiplicação como energia solar transformada, ou o movimento da matéria viva é resultante da multiplicação dos organismos, né? E opera com uma assombrosa regularidade nesse processo de ciclagem e de movimento desse número finito de moléculas dentro dessa esfera única, né? Desse corpo único. Então, assim como quando você olha para mim, eu tenho um número finito de moléculas que compõem meu corpo exatamente como é, no corpo planetário é a mesma coisa, e dentro dele esse movimento dessa matéria viva é resultante da multiplicação dos organismos e opera com uma assombrosa regularidade. Né? E quarto, a biosfera é vista como uma região para a transformação da energia cósmica no planeta Terra. Vejam que interessante. Ele amplia da energia solar para a energia cósmica. Durante todas as idades geológicas, os efeitos químicos da matéria viva nos seus ambientes não mudaram.
Assim, a composição da crosta e a matéria viva são os mesmos hoje como sempre foram. Então, a vida, ela é a transformação da energia solar, mas mais que isso, a transformação da energia cósmica, né? Se nós estamos falando da vida como a transformação da energia solar, da luz solar, quem é que regula a quantidade de luz no sistema da vida ou na esfera da vida, né? Então, nós podemos entender que são ciclos de tempo da natureza que regulam a quantidade de luz disponível no sistema. Como assim, né? Nós estamos falando, primeiramente, de um ciclo chamado de ciclo de alternância, que é o ciclo de dia e noite, né? Um meio-dia é o oposto à meia-noite. Meio-dia você tem plena luz solar, meia-noite você tem a menor incidência de luz solar, né? E entre eles existe uma graduação de disponibilidade de luz. Dentro desse ciclo de alternância de dia e noite, existe ainda as fases da lua, que são 4. Quando você tem uma noite de lua cheia, você tem a lua refletindo em plenitude a luz do sol, ou seja, você tem um clarão à noite, uma noite muito clara. Se você tem uma noite de lua nova, você tem ausência de luz à noite, é uma noite super escura. Então, observem que as fases da lua também regulam disponibilidade de luz durante a noite. E interessante notar que as fases da lua são 4, assim como as 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Quando você tem um dia de verão, você tem um dia de grande longitude, né? Um dia bem longo e uma noite bem curta. Quando nós chegamos no solstício de verão, é o momento em que nós temos o dia mais longo do ano e a noite mais curta. A partir desse momento, nós começamos a caminhar em direção ao solstício de inverno, aonde essa posição vai se inverter. Nós vamos ter o dia com a menor duração, ou seja, menor disponibilidade de luz, e a noite com maior duração, ou seja, nós vamos ter um maior período do dia sem luz. Estou dizendo isso porque é muito importante nós voltarmos a nos reconectar com a importância dos ciclos de tempo da natureza. A maior parte das pessoas hoje em dia está completamente inconsciente desses ciclos, né? Se você pergunta para muitas pessoas a fase da lua que está no céu, a maioria está inconsciente, né? O mesmo que é um solstício, um equinócio, muito pouca gente sabe. Então é importante a gente trazer isso à consciência. Por quê? Porque essa mesma luz, essa mesma disponibilidade de luz, também regula o seu próprio corpo físico e as suas funções físicas, né? Como nós podemos ver aqui, ó, o Sol explode, emite massa coronária, que alcança aqui o campo eletromagnético da Terra. As explosões solares, elas vão, essa informação aqui vai entrar pelos polos e ficar disponibilizada aqui dentro da biosfera planetária, né? No ser humano, o que acontece? Essa luz é captada pela nossa pupila aqui dos nossos olhos. Então, a luz do sol entra pela pupila dos nossos olhos, que funciona como um diafragma, como se fosse um diafragma de câmera fotográfica, né? Porque se você está exposto a muita luz, a pupila se fecha. Se você está num ambiente escuro, ela se abre para que haja maior entrada de luz. Essa luz vai ativar uma glândula bem no centro da sua cabeça, chamada de glândula pineal, e ela é a glândula mestra que vai regular todo o teu sistema hormonal. Lembrando que quando a gente fala de luz, nós estamos falando de longitude de onda, de um espectro com diferentes ondas de frequência e radiação, tá? Então, nesse contexto, essa glândula que nós temos aqui no centro da nossa cabeça, chamada de pineal, ela pode ser compreendida como fotômetro do corpo humano. E assim como os seres humanos, a maior parte dos seres vivos tem algo especializado em si para captar a luz e as longitudes de onda, tá? Então, essa luz embebe os seres vivos e ativa a ciclagem da vida
em ciclos que são conhecidos como ciclos biogeoquímicos. Biobiologia, geogeologia, química, os elementos químicos, né? E dentro desse contexto, todos os objetos de estudo na biosfera são reconhecidos como corpos naturais da biosfera. Por quê? Porque existe uma migração contínua de átomos ativada pela luz do Sol, né, nesses organismos vivos, né, fazendo com que esses átomos estejam em constante ciclagem, passando da matéria viva para a matéria inerte e da matéria inerte para a matéria viva, incessantemente, desde o início das eras, né, da existência do nosso planeta, isso acontece. Tá? Então, esse é um slide que demonstra isso, né? Porque isso está acontecendo aqui agora. Você está se alimentando de qualquer fruta, essa fruta se alimentou de água, de solo, de minerais, de matéria orgânica, né? De compostagem, enfim, de celulose, de plantas, de micro-organismos, enfim. Tudo isso vai para a fruta que passa a compor o seu corpo e quando você desencarna, seu corpo volta para o solo que alimenta outros micro-organismos e essa ciclagem ela nunca se detém, né? Fazendo com que haja essa migração contínua de átomos da matéria inerte para a matéria viva e vice-versa. E é muito importante que nós tenhamos consciência que todos esses minerais, esses elementos químicos, toda a estrutura da vida parte também de estruturas geométricas, são estruturas geométricas. Quando eu falo de um mineral, por exemplo, um metal, né, ou mesmo a molécula de água, tudo que compõe a vida, toda matéria viva, ela tem uma estrutura em sua base. Né? É interessante a gente pensar e entender isso. Né? E esse movimento dessa estrutura na matéria viva, ela ocorre respondendo a leis da física e da matemática, né? Em estruturas geométricas que se reproduzem numa ordem conhecida como ordem fractal, né? Sempre do micro para o macro, do macro para o micro, respondendo a um mesmo padrão. Isso é muito interessante e importante que a gente tenha consciente. Esse conceito dos fractais, ele deriva da matemática, justamente do estudo da geometria, e foi trazido à luz por esse pesquisador chamado Benoit Mandelbrot, que foi quem deu as principais contribuições nesse campo da geometria fractal, tendo cunhado esse término em 1975. E aqui nós vemos as imagens do que é conhecido como fractal de Mandelbrot, porque ele descobriu que se ele dividisse um número por ele mesmo, todos os padrões geométricos gerados seriam o mesmo, ad infinitum, não importando a escala, né? E é interessante que isso a gente pode ver se manifestar na natureza. Né? Por quê? Porque existe uma ordem total do nosso universo numa proporção matemática, que é conhecida como proporção áurea. A proporção áurea vai se manifestar em formas fractais. Né? Então, existe uma relação que unifica e sustenta todo o cosmos. Existe uma forma e medida que constitui a ordem total do universo, sendo governada por uma frequência ou uma proporção matemática. Então vejam que interessante que nesse movimento de toda a matéria viva, da matéria viva para a matéria inerte, da inerte para a viva, nessa ciclagem constante dentro da esfera da vida, tudo responde a uma proporção matemática numa ordem fractal, num mesmo padrão de simetria geométrica. Né? Então, nessa slide a gente pode ver, né, aqui, por exemplo, nós temos a imagem da galáxia em que nós vivemos, a Via Láctea. Observem que ela é uma galáxia de dupla hélice, né? Aqui nós temos o centro da galáxia e duas hélices, assim como a onda do mar, assim como os caracóis, assim como a sua impressão digital,
né? A formação das flores, os caracóis, os animais, o mesmo nosso feto, né? O ser humano, na sua fase embrionária, sempre vai responder ao mesmo padrão. Ou seja, todas as manifestações têm uma forma e uma medida. E tudo que existe, incluído o todo da existência, de algum modo, ele pode ser conhecido, especialmente porque tudo, absolutamente tudo, tem forma e medida. Tá? E responde a uma geometria sagrada. Tá? Esse aqui é o conceito da geometria sagrada, que é o mesmo que ocorre na formação de um ser humano, na divisão aqui celular para a formação da mórula aqui, vocês podem observar que é o mesmo padrão aqui da flor da vida. Por isso, inclusive, tem esse nome. Tá? Então, essa geometria sagrada está em tudo. E além dos padrões fractais da geometria sagrada, existe uma questão de simetria da forma. Assim como eu mostrei no slide, nesse slide, né, que existe a mesma simetria de forma na sua impressão digital, nas ondas, nos caracóis, na galáxia, né, no feto, essa geometria é muito interessante porque ela também se repete no nosso planeta e em um átomo, né? Nos elétrons. Vejam que interessante. O nosso planeta, ele tem um polo norte e um polo sul com polaridade, um é positivo e um é negativo, né? E um campo eletromagnético. Se nós olharmos para o átomo com os elétrons que giram ao redor dele, quando nós observamos os elétrons, tem o mesmo padrão de simetria que o próprio planeta. Então, nós podemos considerar o nosso planeta, como ele gira ao redor do Sol, né? Praticamente como se fosse um elétron de um sistema maior, numa simetria, num fractal maior, né? Então, essa noção que eu gostaria que vocês mantessem e tivessem, tá bem? Para quê? Para que nós possamos entender o conceito da noosfera. Porque quando nós falamos de uma transição da biosfera para a noosfera, nós estamos falando de uma transição para a tomada de consciência de que, assim como nós, seres humanos, temos uma mente pensante que também é elétrica e magnética, assim como o corpo planetário, o nosso planeta também tem uma estrutura pensante, digamos assim, ou uma esfera que abarca todo o conhecimento planetário, ou todo o conhecimento humano, ou um invólucro mental do planeta Terra. Isso seria a noosfera, ou seja, um agente pensante vivo em constante evolução. A noosfera é um sistema complexo que inclui todas as formas de vida, as ferramentas, a tecnologia, o pensamento e a cultura da nossa espécie dentro do planeta Terra. Tá? Ela foi concebida por três grandes pensadores, né? De novo, Vladimir Vernadsky, né? O mesmo que falou sobre a biosfera na França, no começo do século passado, só que em conversas junto a Pierre Teilhard Chardin e a Edward Leroy, eles chegaram à conclusão de que haveria, para além da biosfera, uma outra esfera que eles deram o nome de noosfera, que seria a esfera do conhecimento humano. Tá? Edward Leroy, um matemático, né, que foi ele que começou o primeiro entendimento a falar por primeira vez sobre essa questão, que foi depois aprofundada por Teilhard de Chardin junto a Vladimir Vernadsky. Vladimir Vernadsky, como nós sabemos, ucraniano, da República naquela época era a União Soviética, né? A Ucrânia fazia parte da União Soviética, junto a Pierre Teilhard de Chardin, que era um paleontólogo jesuíta, que viveu muito tempo na China, mas que juntos, em reuniões, em estudos, em reuniões na Universidade de Paris, eles entenderam que, para além da biosfera, existiria uma outra esfera, que é a esfera do conhecimento humano, e que, num futuro próximo, seria a nossa próxima etapa evolutiva. Né?
Então, a noosfera, como a nova etapa evolutiva, parte dessa ideia da biosfera como contexto, né? Onde esses três pensadores começaram a imaginar ainda uma outra esfera pensante que estaria emergindo entre os seres humanos por meio da cultura e da tecnologia para envolver o planeta. Imagina, isso no século passado. Hoje nós vemos essa noosfera expressa através de toda essa rede praticamente telepática de comunicação instantânea que nós temos envolvendo o planeta Terra, onde todo o conhecimento está na nuvem, né? Que nuvem? Né? Isso que é interessante a gente pensar. Então, acelerar a conectividade humana em escala global, o que hoje é chamado de globalização, foi interpretado por eles como um processo que leva à formação dessa nova esfera, a noosfera. Tá? Então, isso não se dá de um momento para o outro, senão que existiram estágios de transformação para que a noosfera se manifestasse. Né? A primeira etapa dessa transformação, Vernadsky considerou como uma etapa antropogenética ou biogênica, ou seja, da subordinação à natureza, as transformações associadas às conquistas dos predecessores do Homo sapiens e a invenção das primeiras ferramentas de trabalho. Essa primeira etapa antropogenética ela foi seguida de uma etapa antropocêntrica ou tecnogênica, com a história da criação das ferramentas já mais avançadas para todos os tipos de atividades humanas, né? Ou seja, uma fase ativa durante um período da civilização industrial. Entretanto, nós entramos já numa terceira etapa chamada de antropocósmica ou antropocêntrica, com um rápido crescimento da produção industrial na biosfera, onde essa produção industrial, essa transformação da biosfera se torna irreversível. Então, esse já é um estágio pós-industrial, onde ocorrem mudanças em larga escala na biosfera, sob a influência da atividade inteligente da civilização mundial. Então, o papel principal desse período antropocêntrico ou antropocósmico, pertence exclusivamente à mente humana. A principal força motriz deve ser a ideia mundial de suficiência razoável, justiça e humanismo ascendente. Né? Mas hoje nós já estamos entrando nessa etapa. Né? Hoje todo o conhecimento humano está em rede, especialmente com o advento agora da inteligência artificial. Né? Então, esse estágio pós-industrial de mudanças globais na biosfera é um período que pertence exclusivamente à mente humana. E teve um rápido desenvolvimento, né, principalmente quando começou essa questão da aviação, dos astronautas no século XX, porque ampliou o escopo da mente humana para além da biosfera e as fronteiras do sistema solar. Né? Então, durante esse período, a mente humana deixa de ser apenas um produto da Terra e expande as suas fronteiras. Né? Junto com isso, ocorre a revolução científica e tecnológica, que também mudou as relações entre o homem e a natureza, e acabou por eliminar as restrições técnicas na utilização dos recursos naturais. Então, nós passamos a ter possibilidades ilimitadas para o desenvolvimento da produção e também, mas ao mesmo tempo, essas possibilidades são limitadas pelos recursos naturais, né? Então é interessante a gente notar essa dicotomia. A humanidade hoje se depara com problemas ambientais globais por atividades econômicas irracionais. Por quê? Porque nós já expandimos as fronteiras da nossa segurança biogeoquímica. Esse gráfico que nós vemos aqui se chama o gráfico dos limites planetários ou das fronteiras planetárias. Né? Aqui, esse espaço que está em verde seria um espaço seguro dessa circulação biogeoquímica dentro do planeta Terra, do uso dos recursos. Né? Entretanto, nós já estamos em risco crescente com novas entidades genéticas
risco crescente com mudanças climáticas, com concentração de CO2 e com questões radioativas, risco crescente na integridade da biosfera, né, a questão da diversidade genética ameaçada, da funcionalidade, as mudanças do uso da terra, né, também já expandimos, a questão erosão de solo, tudo isso está aqui dentro, a questão das mudanças no uso da água, a água doce nós já usamos mais do que deveríamos, a questão da água verde, os ciclos biogeoquímicos de fósforo e nitrogênio já ultrapassaram a fronteira de segurança enormemente. A única que ainda está supostamente sobre segurança é a carga aerosol atmosférica, a acidificação dos oceanos e o esgotamento de ozônio estratosférico, né? Entretanto, essa questão da acidificação dos oceanos já se está vendo que os corais estão padecendo muito, né? O branqueamento dos corais está diretamente relacionado com a acidificação dos oceanos. Então, nós estamos num momento muito crítico, deparando com essas questões ambientais, justamente porque nós estamos desenvolvendo atividades de forma irracional, né? Utilizando os nossos recursos de forma irracional. Então, qual seria a lógica de formação e desenvolvimento da noosfera, né? Nós precisamos passar a considerar uma coexistência pacífica da nossa sociedade humana com a biosfera, ou seja, um desenvolvimento social junto a princípios ambientais, né? Onde a gente integre natureza, desenvolvimento de sociedade e condições do ambiente natural. Então, esta seria uma nova etapa na relação abrangente entre o homem e a natureza, através de uma reestruturação da nossa ciência, da nossa tecnologia e da nossa produção, né? Aqui fica uma provocação para todos nós pesquisadores, né? Onde nós estamos depositando a nossa capacidade de inteligência, de criatividade, para criar o quê? Né? Para que possamos cuidar da nossa casa comum de fato, né? Nós temos uma inteligência brilhante, por que não direcionar essa nossa inteligência para um desenvolvimento social ligado a princípios ambientais, né? Será que nós precisamos consumir tanto como consumimos hoje para sermos felizes, saudáveis, né? Então, concluindo essa exposição, é muito importante a gente entender que é uma escolha da nossa humanidade, nossa, dos seres humanos, que somos a espécie pensante nesse planeta, né? Qual é a nossa escolha? É garantir o desenvolvimento harmonioso dessa noosfera, desse planeta arte, desse planeta em harmonia, né? Por meio da coexistência pacífica entre a sociedade humana e a biosfera, ou continuar a avançar no caminho da nossa própria destruição, né? Fica aí essa provocação para que nós possamos refletir a respeito, né? Então, algumas últimas perspectivas. O sentido da vida, ele deve consistir em atividades intencionais relacionadas à estabilização da nossa biosfera. Então, garantir a estabilidade da cultura e da civilização, a reprodução e a estabilidade genética do homem como espécie. O centro da gravidade da cultura deveria mudar para a esfera humanitária, para o desenvolvimento da personalidade humana, com foco na formação de uma nova moralidade, na filosofia, novos artefatos de arte, acima de tudo, novos conceitos na educação. Nós estamos educando os nossos homens e mulheres do amanhã para quê? Né? Para tomarem qual assento dentro da sociedade, para colaborarem com que tipo de futuro. Então, isso tudo parte de uma nova educação. E a necessidade de desenvolvimento de um novo paradigma científico, antropocósmico, coevolutivo, baseado na ideia da suficiência razoável, da justiça e da humanidade. Quero agradecer por esta oportunidade, espero brevemente ter apresentado para vocês os conceitos tão importantes e me coloco à disposição para esclarecimentos e o que for necessário. Aqui fica meu e-mail e agradeço mais uma vez a todos vocês. Eu sou outro você, Inla Cash. Muito obrigada.